inaugurar esta mesa. Cumprimento os meus companheiros de mesa, o Dr. Luís Campos, o Dr. Alexandre Lourenço e a Dra. Sofia Coutinho, e cumprimento toda a Assembleia que está aqui presente para nos ouvir. E começaria, se calhar, pelo fim. Começaria, se calhar, por apresentar aqui um desafio e pedir, já que temos 3 players dos mais importantes na área da saúde, que é uma instituição de saúde, governo e uma associação, e se calhar começaria por perguntar-vos, perante a apresentação que foi feita, como é que veriam no futuro, daqui a 10 anos, o que é que seria de esperar um hospital green, um hospital sustentável, na vossa visão e de acordo com a vossa experiência. Começaria, se calhar, pelo Dr. Luís Campos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, que é muito importante. Nós precisamos de boas práticas para que se dissemine esta necessidade de aumentar a sustentabilidade do sistema de saúde. Começava por dizer que, de facto, as coisas estão a suceder com um ritmo que excede as previsões mais pessimistas em termos de superpopulação, alterações climáticas, degradação ambiental, perda da biodiversidade. Se continuarmos com as políticas atuais, em 2100 chegaremos a 2,7 graus centígrados de aquecimento. Como sabem, 2023 foi o ano mais quente alguma vez registado. E isto tem impacto na saúde das populações. Neste momento, cerca de 1 em cada 4 pessoas, a nível mundial, morre por fatores ambientais. E, portanto, é nossa obrigação ética, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, todos, envolvermos nesta luta. Porque, além de sermos cuidadores, temos que ser advogados dos doentes. Além disso, não podemos assegurar o nosso bem-estar à custa de hipotecar o futuro das próximas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. E, por outro lado, temos um capital de confiança por parte da comunidade que não podemos desperdiçar. A comunidade ouve-nos e nós temos que usar esta capacidade e esta possibilidade para mostrar e comunicar à comunidade que, de facto, o problema ambiental não é um problema de ambientalistas ou de jovens radicais, mas é um problema que nos diz respeito a todos. Na realidade, o que é que está a acontecer? Acontecer grande parte, particularmente a nível da pegada ecológica e da emissão de gases com efeito de estufa, são a principal causa para o aquecimento global e para as alterações climáticas, que são uma das partes do problema da sustentabilidade. E o sistema de saúde é responsável a nível global por 4,4% da emissão de gases com efeito de estufa. Em Portugal, essa percentagem chega aos 4,8%. Para terem uma ideia, para compensar a pegada ecológica do setor da saúde e a emissão de gases provocada pelo setor da saúde em Portugal, teríamos que plantar 169 milhões de árvores. É muito, portanto. Aquilo que a redução da pegada ecológica do setor da saúde é um dos objetivos do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. O outro foi dar uma voz comum a todas as organizações de saúde no que respeita à relação entre alterações climáticas e a saúde, preparar o sistema de saúde para fazer face à transição epidemiológica que está a acontecer e ao maior risco de eventos inesperados que vamos ter no futuro,
aumentar a awareness da população, mas também dos profissionais de saúde, e aumentar a investigação. E, a nível da redução da pegada ecológica do setor da saúde, aquilo que nós defendemos é que isto tem que ser uma prioridade política. E tem que haver uma estratégia nacional. E tem que haver metas assumidas. E aquilo que nós vemos é que, às vezes, estes programas estão muito concentrados na área do edificado, da energia, do aquecimento, sistemas de ar-condicionado, etc. Isto diz respeito a todos, não é um problema de engenheiros. É um problema de engenheiros, é um problema de administradores, é um problema de médicos, é um problema de enfermeiros. Nenhuma profissão pode ficar fora desta luta. Nós defendemos também que em cada hospital deve haver um serviço de sustentabilidade ambiental para ajudar os outros serviços a implementar medidas que reduzam o desperdício e diminuam a pegada ecológica do setor da saúde. Achamos que cada instituição de saúde tem que monitorizar a sua pegada ecológica para saber se estamos a fazer bem, quanto bem estamos a fazer. E achamos que algumas leis, tenho pena porque havia uma das pessoas que estava aqui anunciada e não está cá, que é o vice-presidente da APA, há leis que têm que ser mudadas. Por exemplo, a lei dos resíduos. A lei dos resíduos data de 1996. Por exemplo, considera como resíduo contaminado aqueles blue wraps que servem para a gente embrulhar as caixas cirúrgicas, que estão perfeitamente estéreis, podem ser perfeitamente reciclados e nós somos obrigados a metê-lo no lixo. Portanto, e há 10 anos que andamos para mudar esta legislação e entre a Direção-Geral de Saúde e a APA ninguém se resolve e continuamos na mesma. A outra lei é a proibição de reutilização dos dispositivos médicos. Saiu uma lei há pouco tempo, na qual nós tínhamos muita esperança, mas que afinal o resultado prático é que impede a reciclagem e a reutilização de 90% dos dispositivos que nós podíamos reciclar. E depois existem, para além do edificado, naturalmente, energias renováveis, carros elétricos, iluminação LED, otimização da utilização de água, diminuição do desperdício, são importantes, mas os serviços clínicos não podem ficar de fora. Por exemplo, gases anestésicos. Os gases anestésicos são responsáveis por 5% da emissão de gases com efeito de estufa. E, no entanto, existem formas de anestesia alternativas que evitam a utilização desses gases anestésicos. Inaladores. Inaladores não é uma grande percentagem. Nós fizemos o cálculo da pegada ecológica dos inaladores há muito pouco tempo, ainda não está publicado, representa 0,86% da emissão. Os MDIs, mas há alternativas. Há alternativas com pó seco que podem ser utilizadas. A reutilização de catéteres. Se nós reutilizarmos catéteres, e é perfeitamente possível reutilizar catéteres com segurança e com qualidade, diminuímos para metade o impacto no aquecimento global. Mas também há outras coisas que temos que fazer, e isso são um desafio agora com as ULS, são um desafio importante, que é integrar cuidados. Integrar cuidados e cuidados de proximidade são uma forma de diminuir o trajeto das pessoas. Eu dou um exemplo. Um habitante de Mafra. Algum de vocês é de Mafra? Não, ninguém é de Mafra. São 86 mil habitantes que têm que ir a 5 especialidades a Torres Vedras, 6 especialidades a Santa Maria, vão
ao IPR em Lisboa a reumatologia, vão ao Gama Pinto a oftalmologia, vão ao Beatriz Ângelo a psiquiatria. Se cada um destes habitantes tiver que fazer 3 exames e 3 consultas, isso representa 37 milhões de quilómetros andados. Para terem uma ideia, eu gosto de usar a analogia das árvores, que tinham de ser plantadas 413 mil árvores para compensar esta pegada ecológica. Se a pessoa tiver um seguro, tem um centro integrado de cuidados em Mafra, uma clínica privada, onde tem 26 especialidades, onde tem os cuidados primários, os médicos assistentes, tem os exames de cardiologia, tem os exames, as análises e todos os outros exames. Porque o Serviço Nacional de Saúde não tem isto. Mete cuidados primários para um lado, secundários para o outro, porque é que não presta cuidados na proximidade das pessoas. Telemedicina é outra forma. A diminuir o sobrediagnóstico e o sobretratamento é outra forma de reduzir a pegada ecológica. Por exemplo, se vocês forem ao relatório da OCDE, veem que Portugal faz muito mais PETs, ressonâncias e TACs que a média europeia. Portanto, nós conseguirmos diminuir esta sobreutilização de exames complementares são uma forma de diminuir a pegada ecológica. Por exemplo, se nós tivéssemos a média da União Europeia, isso significava o excesso de pegada ecológica, de emissão de gases com efeito de estufa, que representa esta sobreutilização dos exames complementares, só seria compensada com a plantação de 426 mil árvores. Portanto, a mensagem é que, de facto, diminuir a pegada ecológica tem que ser uma prioridade, tem que envolver todas as profissões. Não se pode apenas reduzir à parte do edificado, a energia aos transportes, tem que envolver os sistemas, todos os serviços clínicos, e tem que ser uma prioridade política, e tem que ser uma estratégia global. E a gente não pode chamar green hospitals aos hospitais que apenas fazem a renovação da energia, porque a renovação da energia representa apenas 10% de emissão de gases com efeito de estufa. 70% é dado pela cadeia de abastecimento para produção, transporte e distribuição de fármacos, de dispositivos, etc. E os serviços clínicos, 13% dos transportes, 5% o desperdício. Portanto, temos que atuar a todos estes níveis. Portanto, imagino que o hospital ou as ULIs do futuro teriam já colmatadas todas essas dificuldades e todas essas condicionantes que acabou de referir. Dr. Alexandre Lourenço, o que é que tem a dizer? Deixe-me só, antes de mais, cumprimentar o Luís Campos. Eu cresci profissionalmente a ouvir o Luís Campos a falar da gestão da doença crónica e é interessante vê-lo agora a falar da causa ambiental. Como nós demorámos cerca de 20 anos a chegarmos às unidades locais de saúde e à integração de cuidados, espero que não se precise esperar esses exames de 20 anos para realmente implementar hospitais ou um sistema de saúde pelo menos mais sustentável do ponto de vista ecológico. E deixe-me sustentar um pouco também o que ele falou, no sentido, que o Luís Campos falou, no sentido creio que uma frase do Michael Porter que diz que não há nada mais ineficiente do que fazer bem algo que não deve ser feito. E nós no sistema de saúde fazemos muita coisa que não devemos fazer. E essa talvez seja a maior fonte de desperdício e até de impacto ambiental das organizações de saúde. E dar nota um pouco também do que nós que estamos a trabalhar no contexto da Unidade Local de Saúde de Coimbra, que me parece que vai no bom sentido. Evidentemente, esta necessidade de nós integrarmos melhor os cuidados e a forma como prestamos cuidados. É totalmente inaceitável que alguém hoje, no nosso contexto, venha de Oliveira do Hospital ou da Pampilhosa da Serra, demorar 1h30 de carro para vir fazer um hemograma. Isso é totalmente inaceitável que isso continue a acontecer e vem praticamente fazer uma pequena análise que pode ser feita em proximidade.
E dar nota que a nossa expectativa, pelo menos já a partir de julho deste ano, é que consigamos oferecer análises prescritas pelo ambulatório hospitalar, por exemplo, já no Hospital de Cantanhede, em proximidade, e que vai permitir na prática para pessoas que residam em Mira, em Cantanhede ou na Mialhada, facilmente conseguem aceder à realização de análises num hospital em proximidade, mas estamos a trabalhar também com outras, ou no contexto de outras regiões, como o caso de Arganil, por exemplo, que abrange essencialmente a população de Góis, de Arganil, de Oliveira do Hospital ou de Tábua, no sentido também de permitir que se façam também estas análises em Arganil. E depois também no contexto mais para sul ou para o interior, outro tipo de iniciativas que vamos fazer do ponto de vista da oferta pública de cuidados ou de parcerias com o setor social ou com o setor convencionado. E isto nos parece-nos essencial porque realmente estas deslocações, reparem, o argumento até é um argumento também de sustentabilidade ambiental, mas essencialmente é um argumento de humanização de cuidados, exatamente, que é totalmente inaceitável que alguém tenha que fazer, por exemplo, um hemograma, ou alguém que tenha a fazer, por exemplo, sessões de quimioterapia no nosso hospital dia, que hoje tenha que acordar às 5, 6 da manhã para vir com a sua família, porque as pessoas também, com o seu grau de incapacidade, não podem vir sozinhas, têm que vir fazer uma colheita de sangue às 8 da manhã e depois existe uma decisão, passado 2 horas, se vai fazer sessão de quimioterapia, se vai fazer uma transfusão de sangue ou pura e simplesmente vai para casa. E isto é totalmente inaceitável da organização do sistema e é um desperdício de meios e um peso enorme para as famílias. E se falamos no ponto de vista da sustentabilidade ambiental, evidentemente que isto é algo que pode ser feito, que é economicamente sustentável e que deve ser implementado. Outro ponto-chave, e esta integração de cuidados, evidentemente, permite-nos este tipo de estratégias em função das necessidades da população. E este é só um pequeno exemplo. Outros pontos-chave, por exemplo, é a questão da mobilidade. Da mobilidade até dos profissionais e dos doentes. Há um aspecto importante, estamos a trabalhar com a Autoridade de Transportes e com as duas comunidades intermunicipais que na prática nós abrangemos, que é de garantir transportes públicos para doentes de uma forma mais regulada e mais organizada em função também da nossa oferta de cuidados. E dá nota, evidentemente, no contexto de Coimbra, que também está a ser desenvolvido o sistema de mobilidade do Metro Mondego, mas tem que existir uma série de interligações com os outros transportes públicos dos outros concelhos para que isto exista uma interligação para as pessoas conseguirem vir transportes públicos às consultas. E isto é essencial para nós. E mesmo no contexto dos profissionais de saúde. Eu creio que o nosso colega finlandês falava de 40% que se deslocava em bicicleta para o trabalho. Eu creio que deve ser dos únicos, o Presidente do Conselho de Administração, dos únicos que vem de bicicleta para o local de trabalho aqui. Somos 5, 6, salvo erro, que estacionam, que vêm de bicicleta para o trabalho, eu sou um deles. Eu espero que o meu exemplo também inspire outras pessoas a andarem de bicicleta mais em Coimbra e consigam ir de bicicleta para o local de trabalho, principalmente os meus colegas do Conselho de Administração, o Dr. Fernando Cravo, que mora na Figueira da Foz, que sempre é mais perto, e que fazia um certo exercício e fazia-lhe bem, mas o Dr. Diogo Vieira pode fazer muito bem, que mora até perto de mim, podia muito bem ir de bicicleta também, em vez de trazer o carro. Então, em termos também de consciência das populações, porque o nosso colega finlandês dizia, e bem, que a população em si, os finlandeses, têm uma cultura que se eu faço reciclagem em casa, porque é que o hospital ou os cuidados primários, que seja, também não fazem reciclagem. E eu acho que o primeiro exemplo começa em cada um de nós a dar este exemplo, de começarmos a ter uma forma mais equilibrada, também de deslocarmos e de utilizarmos os próprios transportes públicos. Por isso também, nesta lógica, nós a partir de um aspecto mais polémico aqui no contexto deste polo, como veem, quem está aqui de fora, conseguiu facilmente estacionar neste espaço, não foi aqui dos hospitais do Estado de Coimbra, estou certo que foi fácil estacionar, chegar aqui. Um dos aspectos que estamos a trabalhar também atualmente é na questão também da regulação do trânsito e, evidentemente, também de fomentar a utilização de transportes públicos. E também nesse sentido, estava a falar há pouco, também a trabalhar com a Autoridade de Transportes e com os CIMs para criarmos uma bonificação para os trabalhadores desta instituição de utilizarem os transportes públicos através de uma bonificação na prática pecuniária da utilização e de passos mais baratos para os profissionais desta organização, para utilizarem os transportes públicos. Porque claramente existe até é que não pode existir desculpas para a utilização de transportes públicos, quer seja nos horários dos transportes públicos associados ao trabalho por turnos que nós temos, ou até do preço dos transportes públicos. Isto é essencial para nós garantirmos que os profissionais acedem a este tipo de transportes e isso realmente tem impacto muito grande também na emissão de gases de estufa. Outros pontos que já tínhamos iniciado, a questão dos painéis solares, ao contrário da Finlândia, nós podemos ter mais painéis solares, já temos
Eu devo dar nota até que o Centro de Medicina Física Rui Escopais hoje, praticamente os painéis solares permitem-lhe ser praticamente autónomo em termos energéticos e os painéis que estão atualmente instalados permitem-lhe ser autónomo do ponto de vista energético. Também temos painéis solares no hospital geral e aqui também, mas evidentemente a percentagem de produção de energia ainda pode ser muito mais alavancada e existem outros aspectos evidentemente também da utilização da eficiência energética, mas que eu creio que até o General Bataré vai falar disto bem melhor do que eu quando tiver a oportunidade daqui a pouco, certo? Certo. Então não vou alongar muito sobre esta matéria. Mas eu creio que essencialmente para nós, do ponto de vista do planeamento estratégico, que estamos a trabalhar hoje e que todos os profissionais de saúde estão convidados e que temos estado a divulgar o processo de planeamento estratégico para que todos possam permitir dar ideias, das nossas 7 prioridades, a sexta é a sustentabilidade ambiental. É a sexta porque existe uma sétima que é do desperdício e do controle de gestão que os profissionais escolheram para o último. Portanto, nós temos 7 prioridades, perguntámos aos profissionais qual é que é a prioridade que querem dar e as 2 últimas foi, sexta, sustentabilidade ambiental e a última foi o controlo, a redução do desperdício e o controle de gestão. Sabe-se lá porquê? Porque é que o desperdício e o controle de gestão foi a última prioridade e a sexta foi da sustentabilidade e mobilidade. Mas aí também é de convidar todos os profissionais a apresentarem ideias e eu creio que aqui a grande questão que nós enfrentamos como organizações de saúde, e responder diretamente à pergunta, é realmente envolver toda a organização na questão da sustentabilidade ambiental. Este ativismo do Dr. Luís Campos é essencial para nós mobilizarmos consciências e sabermos essencialmente também do ponto de vista das organizações de saúde, temos uma responsabilidade imensa em fazer melhor. Eu lembro-me de uma visita que fiz em 2019 ao Hospital Universitário de Helsínquia e na altura já se trabalhava na questão de ter um bloco operatório eficiente do ponto de vista energético. Aqui há poucos anos, há 2, 3 anos, até pela APA, tivemos o Congresso Europeu de Gestão Hospitalar na Bélgica e visitámos hospitais novos, não é o nosso caso, que temos hospitais com alguma idade, mas novos completamente desenhados para ser eficientes do ponto de vista energético, integrados na paisagem, coisa que nós dificilmente temos. A arquiteta Sofia Coutinho já nos vai ajudar a pensar um pouco nisto, mas realmente existe uma necessidade de uma consciencialização de todos e de responsabilização de todos os profissionais, e não é só andar de bicicleta, para que realmente consigamos ter uma menor pegada carbónica, sendo que também, e não é discussão agora para nós, é que nós daqui a 10 anos certamente também temos de ter um sistema de saúde que esteja muito mais adaptado aos efeitos das alterações climáticas, vão fazê-las sentir, quer seja nas doenças respiratórias, crónicas, que atualmente aprovámos o nosso percurso clínico para as doenças, mais uma vez, a integração de cuidados. Aprovámos o percurso clínico integrado para as doenças crónicas respiratórias na semana passada, está em fase de implementação, esperamos que comece já a ser implementado com os primeiros doentes a serem acompanhados a partir do mês de junho. Evidentemente, estas organizações têm que estar muito mais adaptadas aos efeitos que as alterações climáticas têm no contexto hospitalar, no contexto dos cuidados de saúde primários, porque claramente o aumento da incidência destas doenças serão cada vez maiores. Doutora Sofia Coutinho, portanto, impulsionadora do EcoSaúde. Engenheira arquiteta. Engenheira arquiteta. Engenheira arquiteta. Eu já não então ligo. Peço desculpa. Já nos encontramos tantas vezes. É verdade, mas eu já estou imune. Estou sempre a cometer o mesmo erro, então. Imune portanto, impulsionadora do EcoSaúde, portanto, com a identificação de várias medidas de mitigação identificadas no projeto que foi desenvolvido. Então, o que tem-nos a dizer relativamente, portanto, ao Hospital Green? Bem, nós não vamos ter hospitais green daqui a 10 anos, não é? É preciso termos esta consciência, porque os nossos hospitais são muito antigos e é preciso, quase como vão fazer em Olo, não é? Que vão diminuindo os edifícios e construindo edifícios novos para poder ser tudo novo, tudo reabilitado, de forma a que seja o hospital mais inteligente do mundo. Nós temos sempre que começar por monitorizar, analisar e identificar oportunidades. Isso é uma coisa que o Ministério já faz através do EcoSaúde, do Programa da Sustentabilidade Ambiental do Ministério da Saúde. E os hospitais sabem, as ULS sabem, porque todos os meses nos têm que mandar o reporte dos consumos da água, da eletricidade, das energias e da produção de resíduos.
E todos os anos, todos os meses fazemos isto, fazemos um relatório semestral para saberem quem é que está nas metas, quem não está na meta, etc. Para saber onde é que estamos e para saber o que é que podemos fazer. Pronto. Vamos ter a breve prazo, espero eu, a integração do nosso portal da saúde no barómetro da Agência para a Energia e, portanto, este tipo de consumos vai poupar muito tempo aos serviços de instalações e equipamentos porque vão passar a ser diretos, ou seja, a Agência para a Energia vai recolher não só de energia, mas também da água, que é uma coisa importante, que eles tinham deixado para trás, mas agora já acham que sim, senhora, que é importante, e, portanto, também vão recolher da água e da produção de resíduos. Nós vamos ter um portal EcoSaúde que está em desenvolvimento, que vai servir como ferramenta de Business Intelligence, portanto, se quisermos ir saber o que é que se passou neste mês para termos tido aquele desvio, etc., vai ser possível, vai ser um instrumento de gestão destas utilities todas, está em desenvolvimento também. Os tais relatórios de monitorização que vão permitir, quer a nós ou ao Ministério, andar em cima das ULS, quer aos próprios conselhos, saber o que é que podem fazer relativamente a isto. E temos ainda os planos de eficiência energética, que são obrigatórios por imposição da Agência para a Energia, e muito bem, em que as entidades têm que se comprometer com uma série de medidas para 4 anos, já não sei, sou engenheiro. São 4, não é? 4, exatamente. Portanto, estamos agora a começar a próximo, não é? Temos agora que fazer um novo. Exatamente. Pronto. E que são instrumentos de trabalho também fundamentais para este avanço na sustentabilidade e em tornarmos os nossos hospitais mais sustentáveis e mais inteligentes. Depois temos, do ponto de vista de estratégias que são transversais até a nós, lá em casa, não é? Uma série de medidas que podemos utilizar. Temos o caso, a começar, como dizia o Mishka, pelo projeto, não é? Nós temos de ter guidelines, e nós temos, a ACSS tem as especificações técnicas e as recomendações técnicas, são documentos que podem ser consultados online, com ideias muito claras e para fazer passar a mensagem, o que é possível fazer, como é que determinada área deve ser construída, como é que determinado sistema deve ser equacionado, o que é melhor para um hospital desta natureza, o que é melhor para um hospital mais pequeno, ou para um IPO, etc. Temos essas guidelines. É preciso também intervir no projeto, e eu adorava que o Código dos Contratos Públicos nos deixasse fazer aquilo que fazem na Finlândia, que não deixa, ou seja, introduzir melhorias a meio do projeto, não é? Descobrimos uma coisa ótima, o Tribunal de Contas depois nos faz uma auditoria, levamos logo e estamos desgraçados, não é? Gostava muito que fosse possível, mas nós sabemos que o Código dos Contratos Públicos serve para comprar canetas e para comprar projetos, e é muito complicado, mas sim intervir desde o projeto, estar em cima dos princípios de sustentabilidade que têm que estar presentes no projeto. Depois é investir, nós fazemos isto em casa, não é? Sistemas e equipamentos mais eficientes, se tivermos dinheiro substituímos as nossas janelas por janelas mais eficientes. Nos hospitais a mesma coisa, intervir na envolvente opaca dos edifícios. Temos uma área muito importante, que é a área da automatização e controle dos edifícios, portanto, soar alarmes quando alguma coisa não está a correr mal, na caldeira, no chiller, que teve um gasto maior soam alarmes, não é? Nós precisamos ter os edifícios todos automatizados, isto custa dinheiro, é preciso investir, não é? E é preciso alterações. E claro, recorrer ao autoconsumo para fontes de energia renováveis, como é óbvio. Pronto, depois temos algumas estratégias. Ainda temos aqui a mitigação da produção de resíduos, e isto, aquilo que o Dr. Luís Campos falou há bocado, é verdade, se bem que felizmente já há hospitais que fazem desobediência civil e que já utilizam o Blue Rap para outras coisas, e portanto já temos alguns hospitais em contracorrente a fazer desobediência civil e a ignorar o despacho da APA. Aproveito para dizer, doutor, que também a ACSS já enviou um ofício à APA a dizer: fizemos este estudo, é preciso intervir aqui, mas ainda não obtivemos resposta da APA. Depois temos aquelas estratégias que são próprias da saúde, não é? Da nossa área, foi aquilo que o Dr. Luís Campos falou há bocado. Temos a questão dos inaladores pressurizados de dose calibrada, dos gases anestésicos e também da cadeia de aprovisionamentos, que é realmente aquilo que nos leva à grande pegada do setor. É preciso intervir. Os ingleses fazem uma coisa muito engraçada. O NHS diz que vai chegar a 2040, não é? Porque eles disseram net zero. Mas eles exigem aos aprovisionamentos, não é? Aos fornecedores, aquilo que exigem a eles próprios.
Ou seja, não são só exigentes com eles, são exigentes com quem lhes presta o serviço e, portanto, dizem, vocês querem fornecer-nos os medicamentos, os gases, etc., então mostrem o vosso compromisso para com a sustentabilidade, mostrem que também quando é que vão ser net zero e fazem isto aos fornecedores. Lá está, eu não sei se o Código dos Contratos Públicos nos deixa fazer isto aos fornecedores, provavelmente não deixa. E temos depois, quer dizer, não podemos deixar, temos que andar sempre em cima, a ver onde é que há fundos, onde é que há subvenções, onde é que há subsídios que nos possam ajudar, temos que concorrer a tudo, não podemos deixar passar nada ao lado. E depois temos a vertente comportamental, que era aquilo que estávamos a dizer há bocado, que o Misca falou e que o Dr. Alexandre Lourenço também falou, que é, se fazemos em casa, como é que não fazemos nos sítios onde trabalhamos? E, portanto, fazer campanhas de sustentabilidade, que a CSS fez 2 e agora veremos se o Ministério está disponível para fazer mais outra, porque já se passaram uns quantos anos, e ações de sensibilização e formação, e esta ideia do Dr. Luís Campos, que já acontece em alguns hospitais internacionais, que é ter um comitê de sustentabilidade, um departamento de sustentabilidade, onde todos colaboram. Portanto, colabora quem conhece os processos, quem conhece o edifício, quem conhece os utentes, e todos colaboram, todos sabem para onde é que hão de puxar os cordéis para se trabalhar mais para a sustentabilidade. Onde é que se pode poupar, onde é que há desperdício, onde é que há... Não é fundamental. E, portanto, estas vertentes em que nós estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar na demotorização desde 2011, já é uma coisa que já tem vários anos, mas não paramos de trabalhar e acreditamos que os hospitais também, as pessoas em geral, estão mais receptivas à ideia. Muitas, felizmente, os jovens, alguns de forma mais... como é que se diz, mais educada ou menos educada, também estão, e não vão deixar a coisa ficar assim, já se percebeu, os jovens vão querer, vão exigir, e portanto, por nós, pelos nossos filhos, por tudo aquilo que nos rodeia e por aquilo que nos espera, eu acho que o caminho é para ser feito, temos umas metas exigentes, agora não vai ser daqui a 10 anos, infelizmente. Portanto, este tipo de projetos são projetos a longo prazo, no mínimo 7, 10 anos ou mais, e realmente falou há pouco, e já o Dr. Luís Campos também mencionou, na necessidade de criar nos hospitais um gabinete, isto também já foi falado no último Congresso Mundial dos Hospitais. Portanto, como é que veria, Dr. Alexandre Lourenço, a criação deste gabinete? Porque neste momento o que é que existe? Existe a rede dos gestores, correto, a arquiteta Sofia, mas não existe um gabinete em que faça um plano, embora vocês já tenham no vosso planeamento estratégico uma medida associada à sustentabilidade, mas não existe dentro dos hospitais um serviço, um órgão, um gabinete que olhe apenas para este assunto, que faça o planeamento, que monitorize e abranja todas as áreas e vertentes relacionadas com a sustentabilidade ambiental. Acho que nós estamos agora a discutir. Nós estamos agora atualmente a discutir o plano estratégico, aliás é uma proposta do Conselho de Técnicos para a criação até de uma Comissão de Sustentabilidade de apoio ao Conselho de Administração. Sim, eu acredito que esse é um aspecto importante a essa proposta. Naturalmente o plano estratégico vai entrar depois em discussão pública, mas isto é uma proposta, como sabem também, a OLS também engloba os serviços de saúde pública, nós temos técnicos de saúde ambiental e é importante também dar nota disso e do papel relevante que eles também têm e fizeram essa proposta e certamente vai ser nota acolhida pelo Conselho de Administração. Eu creio que a questão de existir um serviço específico de sustentabilidade ambiental faz sentido num contexto de um serviço também para a redução do desperdício, para a melhoria contínua. Ou seja, é algo que deve estar muito interligado. Nós estamos aqui a falar essencialmente de redução do desperdício. Eu devo dar nós temos uma ambição grande até ao final de 2025 de ter pelo menos 200 gestores intermédios formados com Lean Six Sigma. Já está feito esta semana. Esta semana o engenheiro Alberto vai fazer o exame do Lean Six Sigma do Green Belt e na prática estamos a falar de primeiro 20
que iniciaram o curso, ou entraram depois numa fase também de avanço desta formação, mas foram 48 horas, ainda vão fazer mais 20 para atingir o Green Belt ou Lean Leadership. E depois vamos começar a abraçar toda a gestão intermédia a fazer o Green Belt. Portanto, é um aspecto bastante importante para nós. E outro aspecto, evidentemente, é que a constituição de um grupo, de um serviço, que tenha pelo menos 12 pessoas que liderem este tipo de processos dentro da organização. Reparem, nós somos uma organização muito grande, temos essa consciência, temos a noção do impacto que temos, evidentemente, para as pessoas e também na sustentabilidade ambiental. Somos 10.200 pessoas, cerca de 10.200 trabalhadores neste momento, e este tipo de iniciativas para nós faz todo sentido. Neste contexto, no nosso contexto, e a questão da redução do desperdício, da melhoria contínua da sustentabilidade ambiental, parece-me que estão aqui muito interligadas e o nosso contexto faz todo sentido. No âmbito da associação, o que é que nós, OLS, hospitais, IPOs, podemos encontrar que nos possa auxiliar nesta caminhada de atingir o net zero nos nossos hospitais? Bom, eu acho que nós estamos perante o desafio mais complexo que temos pela frente nas próximas décadas. E as alterações climáticas e a degradação ambiental vão ser a determinante maior da evolução da transição epidemiológica e do risco de eventos inesperados. E para problemas complexos não há soluções simples. Nós vemos, a nível de algumas organizações, particularmente na parte privada, nos grupos privados, nos laboratórios, etc., estratégias muito sérias de sustentabilidade ambiental. Mas, quando colocamos organizações muito diversas em conjunto e em rede, surgem muitas outras oportunidades que, para além daquilo que é a realidade de cada organização. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Nós, neste momento, já temos 82 organizações, entre as quais 15 associações, incluindo a Associação Nacional de Farmácias, a Apifarma, a Associação de Hospitalização Privada. Temos 7 universidades, entre as quais a Faculdade de Medicina de Coimbra. Temos 20 sociedades científicas médicas. Temos 7 ordens profissionais, os médicos, veterinários, os enfermeiros, os dentistas, psicólogos, etc. Temos os 3 principais grupos privados de saúde, Luz, Lusíadas, a CUF. Temos o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto de Medicina Tropical, e estamos agora a tentar ter também as ULS. Já temos 3 ULS connosco e gostávamos de expandir, e fica aqui o convite para a ULS, quem é que é da ULS Algarve e quem é que é da ULS Trás-os-Montes. Quem é que está aqui? Ok. Então, fica aqui o convite. Nós já enviamos este convite, ainda não tivemos resposta, mas, de facto, os hospitais são os grandes responsáveis da pegada ecológica. E nós estamos a fazer coisas, estamos a tentar elaborar normas de sustentabilidade ambiental em cada um dos setores, para a utilização de gases anestésicos, para a utilização dos inaladores, nos laboratórios de patologia clínica, na hemodiálise, na farmácia, na endoscopia, na cirurgia da catarata. Portanto, estamos a tentar, com os serviços, com as sociedades, elaborar normas de sustentabilidade ambiental. Estamos a criar um observatório para a saúde e ambiente, na qual nós consigamos monitorizar o impacto que as alterações climáticas e a degradação ambiental estão a ter na saúde das populações, mas também a educação que está a ser feita aos profissionais de saúde, porque é chocante ver que este é a determinante maior dos cuidados de saúde para o futuro. Isto não faz parte do currículo pré e pós-graduado. É absolutamente chocante. Queremos aumentar a investigação e queremos
diminuir a pegada ecológica do setor da saúde. Queremos monitorizar isto no sistema público e no sistema privado, porque o sistema privado tem um grande impacto também. Portanto, naturalmente, vamos precisar muito dos dados do EcoSaúde, que na área do identificado já faz um bom trabalho a nível desta monitorização, mas queremos ir além. Queremos ir o que é que está a acontecer com a mortalidade, com as ondas de calor, queremos ver o que é que está a acontecer com a poluição, com o peso dos recém-nascidos que a poluição faz reduzir, que esforços é que estão a ser feitos na área de educação, etc. Tudo isto nós queremos reunir num reporte anual que monitorize se estamos a fazer bem ou estamos a fazer mal. É muito importante nós difundirmos as boas práticas e, portanto, neste momento nós temos essa capacidade. Porque temos também, por exemplo, neste momento já 3 câmaras municipais no Conselho e estamos a tentar expandir, porque as câmaras têm, algumas delas, têm projetos extraordinários na área da sustentabilidade, da literacia ecológica, etc. E, portanto, queremos trazer mais câmaras para o Conselho e, inclusivamente, queremos expandir às empresas tecnológicas, porque as empresas tecnológicas conseguem fornecer ferramentas que têm grande impacto a nível da diminuição da pegada ecológica, como tudo aquilo que respeita à telemedicina. Neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos, já há 3 hospitais que não têm doentes. Monitorizam os doentes em casa. Portanto, há 3 semanas tivemos o prazer também de termos a adesão da Google ao Conselho Português para a Saúde e Ambiente. E, portanto, ou seja, nós temos muitas oportunidades através da junção de organizações tão diversas e, neste momento, a velocidade com que isto cresceu significa que havia necessidade disto. Eu dou apenas um exemplo. Há pouco tempo, uma empresa de plásticos de Leiria, que se chama Cabopol, algum de vocês conhece a Cabopol? Cabopol é uma empresa que produz plásticos e vende 160 milhões de euros em plásticos. Tem fábrica na Sérvia, no México, na Croácia, portanto é uma enorme empresa. E pelas normas europeias, eles têm que chegar a 30% de plástico reciclado. E, portanto, olharam quem é que são os grandes consumidores de plástico e viram o setor da saúde. Então, pediram-nos, e pediu também a um grupo privado, se a gente podia estudar como é que se podia obter, como é que eles podiam captar o plástico do setor da saúde e para reciclar. Bem, estamos a fazer essa avaliação. A avaliação é muito importante, porque nós temos falta de conhecimento ao nível do impacto, do plástico que produzimos, o desperdício de água, etc. Temos muita necessidade desses números, mas depois estamos empancados porque não conseguimos, existe esta lei que nos impede de recolher o plástico, mesmo o plástico reciclado, o plástico esterilizado. Mas mesmo o plástico que vai para descontaminação, depois de ser descontaminado, também pode ser reciclado. Portanto, isto são o tipo de desafios que temos pela frente e que nos obrigam a atuar a vários níveis, inclusive o nível legislativo. Mas há uma mensagem, só para terminar, duas mensagens importantes. A primeira é que as pessoas pensam que isto exige grande investimento. É mentira. Isto traz poupanças. Um exemplo, o Serviço Nacional de Saúde inglês calculou que substituir toda a iluminação por LEDs custava 492 milhões de libras. Este investimento era pago em 3,7 anos e gerava 3 bilhões de libras nos 30 anos seguintes. E se nós pensarmos em qualquer área
em que promovemos sustentabilidade ambiental, vamos ver que isto gera poupanças a médio e longo prazo. Outra coisa, finalmente, a mensagem final é difícil comunicar sobre este tema, porque se nós incutimos muito medo às pessoas e ao mesmo tempo um sentimento de impotência, isso gera paralisa a ação. Portanto, é muito importante que nós, naturalmente, temos que falar sobre a realidade e sobre o que é que está a acontecer, mas transmitir a mensagem que é possível a toda a gente, a todos os níveis, ao nível do comportamento individual, ao nível dos serviços, ao nível das organizações, ao nível do Ministério, ao nível nacional, tem um papel a fazer. E temos que o fazer em nome dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações. Doutora Sofia, para terminar, deixaria algumas recomendações para as OLS, para as novas instituições de saúde em Portugal? O que eu acho é que isto é um papel de todos. Claro que sim. Todos somos intervenientes, quer dizer, não há hipótese, não é? Somos todos intervenientes, todos podemos contribuir para a melhoria da eficiência na utilização dos recursos e logo para a sustentabilidade ambiental. E vamos ter que trabalhar nesse sentido. Não temos outra hipótese. É o futuro e, portanto, é o nosso futuro, não é? E, portanto, não temos hipótese. E deixar uma nota que quer a Direção Executiva, quer a Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS estão completamente disponíveis para trabalhar com todas as ULS que precisarem e também com a APA, como é óbvio. Já a ACSS já faz parte do Conselho ou está em vias de fazer? Ainda não. A ACSS não. Não, mas faz o engenheiro Nuno Caldeira e, portanto, estão mais ou menos representadas. Científico. Exato. Mas nós não queremos a ACSS lamento no Conselho. Pronto, muito bem. Porque não queremos nenhuma entidade que tenha capacidade reguladora. Okay. Temos de ter que ir contra a ACSS, ou ir contra a APA, ou ir e não contra querem, o muito BID. bem. Portanto, muito bem. queremos acho que a fazem sua bem. colaboração. Sim, acho que fazem manter lindamente. a nossa independência. Fazem lindamente. Mas pronto, para dizer que exatamente quer a Direção Executiva, enquanto nestes moldes, por enquanto, não é? Não sabemos o que é que vai acontecer daqui a um mês, mas por enquanto nestes moldes em que ela está, quer a Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS, estão completamente disponíveis para trabalhar, quer com as instituições e quer com todos os outros stakeholders nesta matéria.